9h32, nós estamos de volta ao vivo com o nosso Mais Vida aqui na telinha da Rede Vida. E a gente quer agradecer, é claro, o enorme carinho da sua audiência nessa noite de sexta-feira, né, Fabinho? Verdade, obrigado pelo carinho e vai seguindo a gente nas redes sociais, @FabinhoTV e @DaniPink. para que você possa também conversar com a gente depois do programa, que a gente vai batendo aquele papo gostoso, isso né? mesmo. Bom, agora nós vamos começar um assunto muito importante. Muita gente pediu para a nossa produção e nós vamos falar sobre FGTS. Gente, novas regras e dúvidas gerais, claro. Para esclarecer todas elas, a gente conta com a presença nessa noite do advogado especialista em direito trabalhista do Rocha Calderon e Advogados Associados, é o doutor Fabiano Zavanella. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida. Obrigado por ter vindo, viu? Agradeço o convite. Boa noite, doutor. Prazer recebê-lo aqui. É todo meu. Aliás, o senhor vem aqui com uma missão muito importante, porque o que tem de dúvida sobre FGTS nessas novas regras, né, Dani? Verdade. Não é brincadeira. Todo mundo está ficando maluco com isso. Então, a gente queria começar pedindo que o senhor primeiro esclarecesse para as pessoas que ainda não sabem direito o que são as siglas, o que é o FGTS. Tá bom, muito bom. De fato, é um assunto que mexe com a população em geral, notadamente até pela situação que o país enfrenta, né, uma dificuldade econômica financeira. Então, é um mecanismo de injeção de recursos que, por conta disso, gera toda essa ansiedade e preocupação. A sigla FGTS, até me lembro quando eu iniciei a carreira, um rapaz me procurou e falou: doutor, a empresa não depositou meu FIGTS. Aí eu, mas o que é isso, né? Não lembro de alguma previsão legal que dissesse um direito assim. E aí fui entender, pela simplicidade, né? Ele pronunciou de uma maneira equivocada, mas significa o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado lá nos idos dos anos 60, em 1966, como um mecanismo alternativo para a legislação que nós tínhamos à época, que previa uma estabilidade. E depois, na Constituição de 88, se tornou regime único. Então, todos os trabalhadores contratados a partir de 88, ou aqueles que optaram pelo regime do Fundo de Garantia, passaram a ter a chamada conta vinculada. Então, a cada contrato de trabalho estabelecido, uma conta aberta em favor daquele trabalhador, pelo número do seu PIS e do seu CPF, de acordo com cada emprego que ele assumia ao longo da sua carreira. Muito bem. O que são as contas ativas e as contas inativas? Pois é. O trabalhador, ele firma uma série de contratos de trabalho ao longo da sua carreira. Aquelas que os depósitos não foram movimentados e o contrato de trabalho se encerrou por algum motivo e ele não se beneficiou, se aproveitou dos recursos, a gente pode chamar de contas inativas. E as contas ativas são justamente aquelas que recebem os depósitos mensais porque ainda há um contrato de trabalho em curso, um contrato de trabalho vivo. Mas a conta estar inativa o impede de ter esses recursos ou não? Por algumas situações que a legislação impedia, por exemplo, se você pede demissão do seu emprego porque já tem outro em vista e começa em outro trabalho, então você de imediato não pode movimentar aquele saldo, que continua sendo do trabalhador, mas tem uma trava, você tem que esperar pelo menos 3 anos sem uma nova conta para que aí consiga movimentar aquele recurso dessa chamada conta inativa. Entendi. Nós percebemos que no Brasil nós temos assim uma imensidão de maneiras da pessoa trabalhar, informal, formal. Quem tem direito efetivamente ao FGTS? Uma boa pergunta. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ele é um direito do empregado. Então, quem é o empregado? É justamente a pessoa que firma um contrato de trabalho formal com um empregador. Então, os autônomos, os informais, eles não terão acesso a esse benefício, justamente porque é uma obrigação do empregador arcar com os depósitos mensais que equivalem a 8% do salário de cada um dos trabalhadores. Fabiano, você pode explicar para a gente como funciona o saque? Bom, toda a dúvida, todo esse alarido que nós enfrentamos agora, justamente por conta de uma medida provisória, né? A medida provisória 889, editada
pelo governo Jair Bolsonaro e agora vai ser discutida no Congresso, onde ele propõe uma maneira diferente de saque dos recursos do Fundo de Garantia. Antes da medida provisória, algumas maneiras que o trabalhador poderia acessar. A principal delas é quando dá demissão. Então, quando o empregador dispensa o empregado sem justa causa, o trabalhador se dirigia até a Caixa Econômica Federal e levantava aqueles valores em seu favor. Essa é uma das maneiras. Outras, ao longo do contrato de trabalho, do tipo, para um financiamento habitacional, para enfrentar uma doença grave, diretamente do empregado ou de algum familiar, ou ainda para algumas outras situações específicas, como um fator de força maior, como a gente teve uma tragédia em Brumadinho, né, em Mariana, então os trabalhadores podiam acessar. Então, esse era o mecanismo regular, convencional, que não muda, né, e agora, pela medida provisória, a gente enfrentará 3 formas de saque, né, o saque imediato, o saque aniversário e o saque rescisão. A gente tem aqui algumas imagens para explicar melhor para o pessoal de casa poder entender também, ó. A gente tem uma tabela, essa é a modalidade opcional, certo? Como que ela funciona? Antes só do senhor explicar, desculpa, Dani, você falou de 3 maneiras de saque. Isso. Quais são só essas 3 maneiras, rapidamente, para que o telespectador... Claro. Ele vai explicar aqui para gente. Até porque uma delas é antecedente a esse quadro, então, bem breve. O saque imediato é aquilo que o governo tem dito que cada qual receberá R$500. Então, esse saque imediato já está previsto na medida provisória. Pode fazer esse saque. Todo o trabalhador Aqui, que nós tiver... temos o saque imediato. Todo o trabalhador que tiver conta ativa ou inativa, em FGTS, seu nome, tá, com recursos depositados, o saque será de até R$500. Então, se você tiver menos do que R$500, você levantará 100, 200, 300, R$400. Mais do que R$500, limitado a esse valor. Tá? Isso seguirá um calendário. Né? Então, as pessoas nascidas no primeiro quadriênio aqui do ano, né, nos 4 primeiros meses, receberão esse depósito de maneira automática. Quem tiver conta na Caixa Econômica Federal, quem for correntista, depositado na sua poupança, 13 de setembro. Ou seja, de quem é nascido de janeiro, fevereiro, abril, março e abril. Isso. dia 13 de setembro tem R$500 na conta. Desde que a pessoa tenha conta na Caixa Econômica Federal. Maio, junho, julho e agosto, aí Também a data está 13. errada, aí é 27 de setembro. 27 de setembro aqui, E o restante, setembro, outubro, novembro e dezembro, 9 de outubro. Tá? Muito bem. Nós temos também o saque aniversário, é isso? Isso. Cadê? Vamos colocar o saque aniversário. Tá aí. Essa tela ainda é o complemento da anterior, do saque imediato, porque lembra que eu disse a necessidade da conta na Caixa Econômica Federal? Se você não é correntista da Caixa Econômica Federal ou não possui o cartão cidadão, então as datas vão seguir esse calendário, daqueles até R$500, ao invés de receber naquelas datas que nós vimos no quadro anterior, como você não é um correntista da Caixa Econômica Federal ou também não possui o cartão cidadão, então vai ter que esperar um pouquinho mais. Cada mês de nascimento nessas respectivas datas. Então, vamos supor, eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal, não sou correntista nem nada, eu tenho que obedecer aqui. Então, se eu nasci, por exemplo, eu nasci em abril, eu tenho que vir a receber somente Esse no crédito dia ficará 22 de disponível a novembro. você em 22 de Como é que eu novembro faço para que você sacar faça esse valor? Você pode sacar numa agência da Caixa Econômica Federal e aí tem um trâmite mais burocrático, porque justamente você não é um correntista e também não tem um cartão cidadão. Quem possui o cartão cidadão nas lotéricas, nos correspondentes bancários, facilmente. Certo. Ou você pode fazer uma transferência para o seu banco de filiação. Né? Vai pagar a taxa por isso, claro. É possível conseguir um outro cartão cidadão? Por exemplo, perdi o meu cartão cidadão. É possível conseguir um Desde novo? que você tenha a inscrição anterior, sem problema. E também é legal lembrar que as contas para esse depósito anterior, abertas somente até 24 de julho de 2019, tá? Que é justamente a data que entrou em vigor a medida provisória. Entendi. E além do saque aniversário, tem também o saldo em conta. Vamos colocar na tela. O saldo em conta, como que ele funciona, então? Dá para voltar no terceiro antes desse? Porque é justamente o que você perguntou da... Qual na modalidade da opção. opcional? Isso. Então, vamos colocar o da modalidade opcional de volta na tela. Isso. Esse?
A modalidade opcional, então, nós tratamos primeiro do saque imediato e agora a lei cria a modalidade opcional ou o saque aniversário, né, como popularmente a gente está chamando essa situação. O que isso significa? Que o beneficiário da conta do fundo de garantia, ele poderá optar por saques no aniversário ou manter o modelo clássico, que é o saque somente na rescisão do contrato de trabalho. A ideia é fomentar que os saques ou que as opções aconteçam na modalidade aniversário para que as pessoas tenham acesso ao seu fundo de garantia sem ter que esperar esse evento da rescisão do contrato de trabalho, até porque nós sabemos que o rendimento das contas do fundo de garantia não é tão atrativo. Então, quem fizer essa opção, para esse primeiro ano, né, como não dá para corresponder necessariamente a cada mês, como a gente consegue ver aqui a partir de julho, então já nascidos em janeiro e fevereiro acessarão esses saldos a partir de abril até junho de 2020. Nascidos em março e abril, aí vão acessar de maio até julho de 2020. De maio a junho vão acessar de junho até agosto de 2020, de julho julho até setembro e assim sucessivamente. Aqui é julho, tá? Aqui é julho. Julho até setembro de 2020. Também de abril, né? Julho até setembro e aí depois segue essa ordem sempre do mês do aniversário, 60 dias, ou seja, 2 meses a mais depois dessa data, tá? Agora, quem optar por receber os R$500, é uma opção ou é obrigatório retirar esses R$500? Tá. Então, os R$500 a gente volta para outra hipótese, que é o automático, o saque imediato. O saque imediato estará disponível para todos os titulares de contas no fundo de garantia. Mas é obrigatório ou não? Você saca ou não de acordo com com o seu interesse. Então, passado o prazo limite para esses saques, que vai até março de 2020, se você entender que aquele dinheiro não lhe faz sentido para o momento, você pode optar para que ele volte para o saldo da sua conta do fundo de garantia. Quer dizer, ele vai ser abatido, desculpa, Dani, abatido imediatamente, é isso? Você tem R$1.000, 500 separam para essa disponibilidade Fica imediata 500. E os 500 continuam lá. Se você não sacar, quer, ele volta. Em março de 2020 ele volta, Volta para somar novamente os 1.000 que você tinha e os depósitos que aconteceram agora, ao longo do tempo. Da sua especialização, é melhor a gente sacar? É uma decisão que tem que levar algumas questões em referência. Com relação ao saque imediato, eu entendo que sim, porque não significa aceitá-lo que você também adotará essa modalidade opcional. Tá. Então, o saque imediato ele vai trazer aí um recurso modesto, né, mas que pelo próprio dito no governo, 80% das contas do Fundo de Garantia tem até R$500. Então, é uma camada significativa da população e isso aí parece que vai injetar mais de 30 bilhões na nossa economia. Para a gente encerrar aqui, ficou faltando só o saldo em conta. Isso. Vamos explicar para o Passa pessoal de pra lá. casa? Para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma questão em aberto aqui, ó. A tela, então, do saldo em conta. O correntista que opta pela modalidade do saque aniversário, quer dizer, no mês correspondente ao seu aniversário e até 60 dias depois do término desse mês ele poderá fazer esse saque, vai seguir essa tabela para as contas que ele tiver. Porque um trabalhador pode ter mais de uma conta. Né? Então, até R$500 ele sacará metade desse saldo. De 501 centavos até 1.000, 40% e mais uma parcela de acréscimo, né, fixa de R$50. De 1.001 a 5.000, 30% desse saldo e mais uma parcela fixa de 150. De 5.001 até 10.000, 20% do saldo e uma parcela fixa de 650. 10.001 centavos até 15.000, 15% desse saldo, mais uma parcela de 1.150. 15.001 centavo até 20, 10 e uma de 1.900. E acima de R$20.000, 5%, uma parcela fixa de 2.900. O que a gente pode sintetizar e extrair? Quanto menor o saldo, o trabalhador receberá um valor proporcionalmente maior. Né? E aí, se ele optar pela modalidade aniversário, quando dá rescisão do seu contrato de trabalho, ele não receberá o saldo do fundo de garantia. Então, isso é que as pessoas têm que levar muito em conta para fazer a sua escolha. Certo. Muito bem, vamos sentar? Vamos lá. Sentar? Olha, tem muitas perguntas, pessoal.
que está mandando para a gente, pode colocar aí na tela 11 95033 6870. Pode enviar a sua pergunta para a gente aqui e, claro, que nós vamos fazer aqui na medida do possível para o doutor Fabiano. Olha só, boa noite, doutor Fabiano, Fábio e Dani. Faltam 5 anos e 8 meses para a minha aposentadoria. Eu vou conseguir me aposentar, sendo que quem falta 2 anos para aposentar tem que pagar pedágio e quem falta 3, 4 e 5, o que vai acontecer? A Selma, que mora em São Paulo e já está confundindo tudo aqui, né? Ô, Selma, boa noite, obrigado pela pergunta. De fato, aqui como o Fábio me ajuda, escapa do tema que a gente está enfrentando e aí esbarra numa outra questão super complexa que nós poderíamos passar um dia inteiro para falar só dela, que é a reforma da Previdência. Mas há muita confusão nesse sentido, né, doutor? Total. Porque são coisas distintas, né? A Previdência Social, o trabalhador também contribui, ele recolhe, a empresa um pedaço, o trabalhador outro, que é descontado do seu salário, e o fundo de garantia, aí é uma contribuição exclusiva do empregador, né? Aqueles 8% que eu disse sobre o salário. Então são coisas dissociadas, a reforma da Previdência ainda está em discussão no nosso Congresso. Tomara que seja a melhor possível para equilibrar essas contas e todo esse problema que a gente enfrenta no nosso país. Mas vale a pergunta para, né, a gente explicar que são situações diferentes. Claro. Temos uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Fábio, Dani, Fabiano. Tenho 11 anos de FGTS e gostaria de saber como que eu faço para usar esse dinheiro para reforma. Vale lembrar que já tenho 21 anos trabalhando no mesmo lugar. É o Newton, que está sempre ligadinho aqui no nosso Mais Vida. Obrigada, Newton. Obrigado, Newton, pela pergunta. Uma das hipóteses que a legislação do Fundo de Garantia já autorizava o movimento do saldo, independente dessas modificações que a medida provisória propõe, é para o financiamento imobiliário, para o fomento imobiliário e para situações específicas que ele possa também se utilizar. A gente precisa entender melhor que tipo de reforma é essa, se é uma reforma estrutural, se é um dano considerável para a casa ou se é apenas estética, né, para que ele pudesse se aproveitar desses recursos. O que também é legal na pergunta dele, o tempo, né? 11 anos aí que ele diz de depósitos, então possivelmente tem um valor um pouco mais significativo e aí vai entrar naquela última tabela que a gente viu, então ele tem que fazer essas contas. O site da Caixa ajuda muito para essas informações e simulações para tomar a decisão melhor. Boa noite, doutor Fabiano. Eu me chamo Lorena, sou de Rui Barbosa, na Bahia. Um beijo para vocês, povo baiano, sempre carinhoso com a gente aqui na Rede Vida. Eu gostaria de saber se ao receber essa liberação do saque imediato, aquele dos R$500, né, eu perco o direito de fazer um saque integral futuramente, quando, por exemplo, eu decidir fazer a compra de um imóvel. Muito boa pergunta. Obrigado, Lorena, e também um grande abraço para todos aí da Bahia, querida Bahia. Uma coisa não interfere na outra. Então, esse saque imediato será disponibilizado para todos os titulares de conta do Fundo de Garantia. Tá. E aí, você, o SOERG levanta, se entender que sim ou não, e eu recomendo que sim. E todo o demais regramento, que os depósitos vão continuar, o saque nas hipóteses legais autorizadas da mesma maneira, a multa no caso da rescisão do contrato de trabalho também será devida, e aí vai só alternar a escolha da modalidade aniversário ou rescisão. Você falou ali, enquanto a gente estava mostrando as tabelas, que o FGTS não rende muito. Quanto que ele costuma render? O fundo de garantia, ele é atrelado à TR. Né? Então, nós sabemos que o índice da TR é um índice zerado ou negativo já faz certo tempo. Hoje, os saldos do fundo de garantia para o trabalhador rendem alguma coisa perto de 3% ao ano, quer dizer, menos do que a poupança. Então, tem um descompasso significativo que a manutenção desse dinheiro numa conta dessa forma, ao longo de, como a pergunta que o nosso amigo fez, 11 anos, você tem uma perda de capital e não um ganho. E é por isso que talvez esses mecanismos de liberação dos recursos façam sentido. Agora, doutor, quando a pessoa tem conta poupança, por exemplo, na Caixa Econômica, e o valor é sacado automaticamente, como o senhor explicou, como fazer para cancelar essa opção? E de que forma ela impacta a longo prazo a conta do trabalhador de usufruir essa desvantagem, se é que é possível fazer esse cancelamento? A liberação automática, o saque automático, será atrelado a essa conta poupança, mas não significa que o trabalhador é obrigado a receber esse recurso se essa não é sua vontade. Então, depois de superar aquele prazo de março de 20,
o trabalhador terá a condição de dizer que não faz sentido, que ele não gostaria de receber aquele recurso, para que ele retorne para o saldo geral da sua conta vinculada do Fundo de Garantia. No caso, ativa ou inativa. Né? Então, isso não traz nenhum problema para ele. Só para a gente entender, então, eu tenho uma conta poupança, por exemplo, na Caixa Econômica. Automaticamente, o governo vai depositar esse valor lá, R$500, vai aparecer na minha conta poupança. Eu movimentando ou não. Como que eu faço para que esse dinheiro eu não utilize esse dinheiro, ele volte para o Fundo de Garantia. Eu acho que a grande maioria das pessoas não fará isso, porque, de novo, me parece que a liberação automática, essa imediata, faz muito sentido e o recurso deve ser utilizado. Caso queira, no site da Caixa Econômica Federal ou até no aplicativo do FGTS, tem para as plataformas, o trabalhador pode manejar a sua conta e indicar, lá terá um formulário específico para ele indicar essa eventual intenção de devolução. Doutor, agora eu estou trabalhando direitinho, estou cumprindo a minha função, mas o meu gestor não está depositando o FGTS. Puxa. O que eu tenho que fazer? Essa é uma situação extremamente desagradável, né? Porque é um direito do trabalhador que o trabalhador presume que está sendo observado pelo seu empregador. Se os depósitos não são feitos, isso pode trazer algumas implicações para a empresa, né? Tanto a correção dos valores não pagos, pelo índice também da TR, como a imputação de juros de mora pelo atraso, juros de 0,5% ao mês, e ainda uma multa, né? Uma multa que considerará os dias não observados para o depósito, de 5%, e se transportar por outro mês a não continuidade, quer dizer, a não observância dos depósitos, essa multa dobra. Então, tem sanções na esfera administrativa, a empresa pode sofrer uma fiscalização, e eu acho que também o mais preocupante ou grave é que pode desdobrar numa responsabilidade criminal dos sócios ou gestores dessa empresa, né? Então, tem uma temeridade aí que eu acho que deve ser bem levada em conta. Vamos supor o inverso agora, tá? Todo mundo está perguntando depois, né? Eu saquei os R$500 e depois eu quero utilizar o FGTS. Quem utilizou recentemente o FGTS para uma compra de imóvel, ou um dos casos que o senhor apresentou, tendo ou não tendo os R$500, vamos supor, tem que ter o saldo de 500. Algum saldo. Para o saque. Vamos supor, vai ser liberado também para quem usou recentemente o FGTS? Sim, a medida provisória, nos artigos que ela altera da Lei 8.036/90, que é a Lei do Fundo de Garantia, não faz não excetua nenhuma situação em que tenha acontecido justamente o que você disse, que a pessoa tenha movimentado essa conta anteriormente. Se não houver saldo, aí, claro, não haverá nenhum tipo de levantamento. Então, para o imediato, tem que ter algum saldo até R$500 e depois, para que ele faça a escolha aniversário, e aí, para quem sacou anteriormente, isso passa a fazer mais sentido, porque você vai começar uma conta a partir do zero. E aí, todo ano, você acessará, de acordo com aquela tabela de percentuais que nós vimos, como menor saldo, um valor mais significativo do que deixar num rendimento tão baixo como a gente falou agora há pouco. Só para completar, mais uma pergunta, Dani. Quem não tiver os R$500, pergunta ou consulta, Fábio? Não, vamos supor, eu tenho lá R$250, não tenho os 500. Certo. Vai ser liberado nesse... Para o saque automático, sim, vai porque ser é o liberado. limite de até 500. Então, a ideia é para as contas que tenham mais saldo. Entendi. Se você tiver 2, 3 mil, você só consegue levantar 500. 100, 200, 300, 450 reais, você só ergue a integralidade. Agora, como é que eu faço para consultar o meu saldo, para consultar essas tabelas? Onde é que eu vejo tudo isso? Legal. A Caixa tem investido bastante em tecnologia, aí, nenhum tipo de propaganda ou algo que o valha, mas é o banco oficial que gere esses recursos. Então, tanto no site, né, da caixaeconômica.gov.br, como também através do aplicativo que eu já mencionei antes, né, o FGTS, nas plataformas das operadoras que cada usuário acessa, você consegue, a partir de um cadastro muito simples, um número do seu CPF, um e-mail e uma senha, o extrato completo, o extrato simplificado, a projeção já do saque automático dos R$500 ou até mesmo nessa ideia do saque aniversário, caso a pessoa faça a opção. Então, as informações estão à disposição, a tecnologia nos ajuda por demais, mas ainda assim, caso a pessoa não tenha acesso a algum tipo de dificuldade, as agências da Caixa Econômica Federal também estão aparelhadas para dar esse tipo de informação. Muito bem, tá aí. Bom... Acabou, né?
Doutor Fabiano Zavanella, Só muito tem mais obrigado. dúvidas, mas aí o doutor Fabiano volta outro Volta numa dia outra para tirar oportunidade. todas Queremos agradecer, essas inclusive, dúvidas. né, parceiro, ao Rocha Caldeirão e Advogados Associados, né? Isso aí, meu Que escritório. faz parte lá. Obrigado por ter Fabio, vindo, viu? eu que agradeço, Quem quiser entrar em foi um contato prazer. com Obrigado, ele, Dani. Muito bem, não tenho aqui o contato tem? do doutor. Ah, tá no vídeo, tá lá na vídeo. tela, Olha ó. lá. Prof. Arroba- Fabiano Zavanella, igual tá aí no vídeo. Meu Instagram. Ó. Muito bem, tá no Instagram, é só Vontade aí. acompanhar. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, muito Acabou obrigada. mesmo, hein, Dani? Acabou, Passa gente. rápido, O programa hein? de hoje tá chegando ao fim, mas você pode rever esse programa ou assistir todos os outros que já foram ao ar no nosso canal do YouTube, no YouTube da Rede Vida, pelo seu computador ou pelo celular. É só você acessar youtube.com/TV Rede Vida. Eu fui tossir aqui também, gente, desculpa. Pode ver as gafes, os micos, tudo. Tá tudo lá. TV Rede Vida, igual tá aparecendo aqui no seu vídeo. Pois é, a gente volta na segunda-feira, gente, com mais um programa feito especialmente para você. E a música da segunda-feira vai ficar por conta do sambista Lucas Morato, filho do Péricles. Que coisa Uau! boa! E o deputado federal Celso Russomano também estará com a gente, tirando dúvidas e trazendo orientações sobre o direito do consumidor. Pois é, você não pode perder. Muito obrigado pelo carinho. Me seguem nas redes sociais, @FabinhoTV. E @Dani Um Pink. excelente final de semana. Continue na Rede Vida, coladinho com o nosso programa. Tem Arena Brasil, uma música gostosa para você nessa noite de sexta-feira aqui na Rede Vida Televisão. Ó, Um beijo. beijo no coração. Fiquem Até com segunda. Deus e até segunda. Tchau, tchau. A seguir, Arena Brasil.